Olá pessoal, o meu nome é Eric, eu sou advogado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e o tema hoje do nosso vídeo é o amamentamento de um filho recém-nascido em uma escola ou em uma faculdade. Esse problema tem ocorrido com muitas mães que tentam levar o filho para sua faculdade, sua escola e são barrados pelos professores, às vezes até por regimentos internos da instituição. E nesse caso específico que eu vou comentar, me chegou o conhecimento que semana retrasada, me parece, uma acadêmica de uma faculdade aqui de Campo Grande havia sido retirada da classe por um professor inclusive que me parece um advogado também, e ele disse que não iria se responsabilizar pela criança na classe dele, pediu para ela se retirar. A menina se retirou, enfim, ficou uma situação constrangedora, muito complicada. E detalhe, não se citou na época da retirada dele, até onde o pessoal da classe dela me narrou, não se citou aonde aquele professor estaria se amparando para retirar a pessoa, o que estaria acontecendo realmente ali com a regra interna da faculdade e se ele estava tomando essa providência porque ele se sentia incomodado pessoalmente ou porque a criança estava incomodando a aula. Primeiramente, eu cito que essa pessoa já levava a criança em várias outras aulas, já fez inclusive prova com a criança. E, pelo que me narraram os colegas dela, não houve constrangimento naquele dia, a criança não chorou, não berrou, não gritou e assim por diante. Primeiramente, pessoal, eu vou deixar claro o que ocorre em relação à lei, em relação à amamentação de uma mãe, tá? E de uma criança recém-nascida, evidentemente. A partir do 8º mês de gestação, a mãe tem o direito, no caso de uma escola, uma faculdade, de ter um afastamento de 3 meses no regime domiciliar, teoricamente. Fora isso aí, você tem a situação regulada pelo ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e pela Constituição Federal. O ECA diz que a criança até os 2 anos tem pleno direito de ser amamentada pela mãe. A Constituição garante o direito tanto do nascituro, que é a criança, né, a criança evidentemente, direitos da criança, quanto da mãe. Dentro dessa conjuntura, você tem o seguinte: a faculdade, a escola, pode regular as regras internas deles e consideram que a criança, evidentemente, não é um acadêmico e barram a criança, muitas vezes por conta disso. Só que esse barrar a criança, a princípio, sem oferecer uma oportunidade da mãe de amamentar o seu filho, colocar de repente, sei lá, numa creche ali interna da faculdade, me parece extremamente ilegal. E tem sido decidido assim em várias ocasiões, judicialmente até. Porque você não pode barrar um direito da mãe e da criança de amamentar e ser amamentada e não oferecer uma solução para aquele consumidor resolver um direito dele garantido pela Constituição. E não é só um direito legal, um direito técnico, mas é também o direito da criança se desenvolver. O leite materno, evidentemente, faz com que a criança se desenvolva, tenha uma saúde melhor, anticorpos, etc, etc. E também o contato com a mãe é extremamente benéfico à psique do bebê, é extremamente benéfico à psique da mãe e assim por diante. Trata-se não só de um direito legal, técnico, frio, mas também trata-se de um direito humano e de dignidade da pessoa, não só da mãe, quanto também do filho. Fora que nós estamos tratando também de um direito que poderia se confundir até com uma discriminação de gênero, porque a mulher estaria sendo barrada muitas vezes de continuar uma faculdade quando ela não tem condições de deixar a criança com uma outra pessoa e assim por diante, porque ela teve um filho, que é uma condição exclusiva, evidentemente, obviamente de mulher, e que acaba por impedir que ela, como mulher, como mãe,
exerça também os seus direitos ali de exercer, de fazer uma faculdade, de se aprimorar intelectualmente e assim por diante. Essa aí é um resumo breve, esse é um resumo breve da parte legal, da parte das considerações jurídicas, né? E o que ocorre aí, pessoal, é que dessa situação toda você pode presumir que há ilegalidade quando uma faculdade barra uma criança, barra uma mãe amamentando dentro desse prazo de 2 anos dela ali. De poder amamentar o filho, poder cuidar do filho diretamente. Existem considerações, evidentemente, a criança não bagunça na aula, a criança vai causar problema para a faculdade, transtorno, e se acontecer alguma coisa com a criança? Pois bem, pessoal, acho que tudo tem que ser alvo do bom senso. A mãe, evidentemente, deve se responsabilizar pelo cuidado da criança integralmente. Então, a não ser que, creio eu, haja uma queda ali de uma coluna na cabeça a coluna ali do prédio na cabeça da criança, a responsabilidade é da mãe de cuidar, que assumiu o risco de levar o bebê lá. E as mães, até onde eu sei, eu conheço várias que levam os filhos na faculdade sem nenhum professor ficar implicando, elas têm o cuidado com os filhos total. A criança começou a chorar, elas distraem, elas fazem a criança parar de chorar, elas levam para fora, elas amamentam. Enfim, são pessoas muito razoáveis. Lógico, não se defenderá também o abuso. Mas em casos normais, onde a mãe se comporta bem e cuida ali da saúde da criança e da questão ali da própria sala de aula, como olha, creio eu, 99% das mães nessa situação, o direito da criança e da mãe deve, sem dúvida nenhuma, ser resguardado integralmente e sem ressalvas. E a faculdade que não quiser criança lá, na sala de aula, que arrume, como seria o direito da mãe, um direito até de consumidor, arrume uma crechezinha ali dentro, faça um berçáriozinho com 1 ou 2 funcionários, creio deve ser mais que suficiente talvez conforme o tamanho da faculdade, e resolva não só o problema da mãe, da criança, da sociedade, e deixe